Fala pessoal, tô aqui eu de novo gravando mais um vídeo. Cenário diferente ali atrás. É melhor assim, gravar na natureza é mais tranquilo, até porque eu não tenho estúdio também, que eu sou pobre também. Tem que ver isso. Mas hoje eu vou começar a falar sobre o assunto de ver espíritos. Vou contar primeiro como começou. Comigo começou muito cedo. Que eu me lembro, começou de 6 para 7 anos. Na verdade, eu falo espíritos, mas na verdade são entidades em si. Porque tem espíritos e tem outros seres que eles próprios se denominam entidades. Sim, converso com eles também. E para algumas dúvidas que algumas pessoas mandaram por WhatsApp, mandaram pelo Facebook, perguntando se eu tinha feito alguma coisa para me ver. Não, eu não fiz nada para me ver, eu nasci com esse dom. E não aprovo também a questão das pessoas procurarem ver essas coisas, porque sinceramente tá um dom que eu não queria ter nascido com ele, sinceramente mesmo, porque não é um dom muito bom, acarreta muitos problemas pra gente. O principal deles é a insônia. Quem está começando, com certeza que já passou por isso. Quem tem, no caso, o meu dom, que é de ver, ouvir, conversar e tal, sonhar, até a própria clarividência de ver certas coisas do futuro, é complicado. Mas continuando a história, de 6 para 7 anos, eu comecei a ver. No começo eram vultos normais. Sabe aquele momento, até as pessoas que não têm esse dom, vê um vulto, assusta, pensa, poxa, vi um fantasma. Realmente, os vultos são seres, como diz, são seres mais para a parte espiritual, essas coisas. Outras pessoas simplesmente estão ficando doidas mesmo, vou falar a verdade. Mas isso tem muita gente que eu conheço que foi tratado por esquizofrenia, isso, e não é. Quando eu comecei a ver, realmente, eu era criança, não estava nem aí. Tanto é que incomodava minha mãe, incomodava meus irmãos, falava que muitas vezes estava chegando gente em casa, ouvia pessoas chamar. À noite eu escutava gente dentro de casa, chamando eu para acordar. Foi complicado, ainda mais para uma criança que não é acostumado com essas coisas, é complicado demais. Então, aí quando eu passei um período sem me preocupar com isso, até que tudo foi se agravando. Quando eu fiquei mais velho, entre os 15 e 16, começou a mudar, começou, como diz, ficar cada vez mais forte isso. Só que aí eu já comecei a entender que aquilo não era normal, porque simplesmente era estranho. O que eu via, as outras pessoas não via. Desculpa por às vezes eu dar uma travada assim, que eu não sou acostumado realmente a fazer vídeo falando assim pra câmera. E desculpe a qualidade dos vídeos também, porque eu tô gravando com o celular, eu até não tenho uma câmera profissional para fazer esses vídeos. Mas continuando, era estranho demais. E eu ficava meio assim por causa que os outros iam zoar, os outros iam achar, não, ele tá com brincadeira. Muitas vezes eu cheguei a falar e acharam que é brincadeira. E isso eu deixei dentro de mim. Me fez um mal do caramba. Eu inclusive achei que eu ia entrar em depressão na época. Passei por uns momentos difíceis, se não fosse alguns amigos que entendiam do assunto. Na verdade, não entendiam do assunto, mas não entendiam do assunto de depressão. Me dar conselhos, me ajudar. Hoje às vezes eu estava em depressão, em vez de hoje estar fazendo vídeo para vocês relatando o que eu passei e ajudando quem está passando por isso. Mas foi muito difícil. Então, quando eu cheguei nos meus 19 anos, 18, 19 anos, as coisas começaram a mudar. Mais ainda, aí foi drasticamente. Em vez de eu ver vultos, em vez de eu apenas ouvir vozes, eu comecei a ver as entidades, a ver os espíritos, a conversar com eles. Foi onde tudo começou a se agravar mais. Por quê? Primeiro, uma pessoa adulta,
né? Que 18, 19 anos já é um adulto, já não é mais uma criança que, é brincadeira, é um amigo imaginário, Não, começou a ser mais sério. E foi onde eu pensei que eu tinha algum problema mental. Foi aonde eu pensei que eu ia ter que ir atrás de um tratamento. Porque nem eu acreditava mais em mim. Nem eu mesmo achava aquilo uma coisa assim que poderia acontecer. E sim que poderia ser a esquizofrenia. Porém, eu me veio à mente e falei, vou me abrir com alguém, com um amigo. E fui conversar com ele. Por sorte, ele também tem esse dom. E ele pôde me aconselhar. Ele é um camarada formado, professor, na verdade ele tem várias faculdades. É uma pessoa que é ministro da Igreja Católica. Para vocês saberem, eu sou católico. Eu não sou praticante de adorações de outros cultos, essas coisas, não. Eu sou católico, nasci, hoje eu sou catequista. Nunca desvirtuei da Igreja Católica, nunca mexi com ocultismo, nunca mexi com bruxaria, nunca mexi na parte da Umbanda, Candomblé, nunca. Sempre fui focado na minha religião, sem sair dela. O que foi mais cruel para mim foi isso. Porque quando eu comecei a aceitar esse dom, eu fui pedir ajuda para líderes da Igreja Católica. E o que eu ouvi foi muito ruim. Primeiro, trataram como era um espírito ruim que eu tinha. Segundo, aquele velho preconceito. Você mexeu com bruxaria, você mexeu com ocultismo, você mexeu com coisa que não devia, coisa que eu nunca fiz, que eu tenho minha consciência limpa. Garanto que para quem está começando, para quem às vezes se abriu, vai se identificar com esse vídeo. Vai muito. E depois fizeram oração, fizeram um monte de coisa e não adiantou nada. O que eu fiz? Guardei mais um tempo para mim. Hoje eu tô com 25 anos, pode parecer que eu sou mais velho, mas eu tenho 25 anos. E eu garanto que quem tem esse dom, que está assistindo, vai pensar a mesma coisa que eu. Como é difícil se abrir para as pessoas. Ainda mais como eu estou fazendo, se abrindo para o YouTube, que está aí para o mundo inteiro. Mas eu passei por cada dificuldade com esse dom, que eu quero ajudar as outras pessoas hoje. E aí vem a pergunta, como é esse dom? Ele vem em vários tipos. Tem as pessoas que sonham. E geralmente esse sonho vai revelar sobre uma coisa ou outra, uma coisa vai acontecer no futuro, ou alguma coisa que vai revelar sobre você mesmo, que você vai acontecer com você ou com um familiar, com essas coisas. Pode ser você ouviu vozes. O que é mais comum das pessoas tratarem como esquizofrenia é a questão de ouvir vozes. Só que aí que vem a diferenciação. Eu ouvi vozes. Que vozes que eu ouvi? O que me disse? Agora eu quero entrar nesse assunto de vozes, porque é um assunto, é o mais delicado. O ver, nem tanto. Agora o ouvir é complicado. Então eu fiz essa introdução toda de quase 9 minutos para chegar nesse assunto. As vozes é o assunto mais delicado. Provavelmente eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Você ouviu uma voz, você ouve alguém falando com você, você ouve alguém te chamando, porém não tem ninguém. Isso se passa comigo o tempo todo. Então, para você se tratar isso com um profissional, às vezes um psicólogo, ele vai declarar você esquizofrênico. Às vezes num nível iniciante, mas vai tratar como esquizofrenia. Primeiramente, ouça realmente o que estamos te falando. Depois, organize aquilo que te foi dito de uma forma que depois você se lembre e entenda. Se você não entendeu alguma coisa, aí eu aconselho. Vai procurar um psicólogo aí que você está precisando. Sinceramente. Porque nem tudo também é o dom de ouvir vozes. Não estou dizendo, não procura logo. Não. Se você achar que aquilo não faz sentido,
que aquilo não te leva a direção nenhuma, porque as vozes não vêm te falar coisa à toa. Então, meu filho, minha filha, vai procurar um psicólogo. Se não, se você conseguiu organizar aquilo fez sentido, aquilo mostrou, te falou que alguma coisa que ia acontecer, e aconteceu realmente, aquilo te falou algum segredo, né, de que acontece, de falar o segredo dos outros, uma coisa que você não sabia, e realmente existia aquela coisa, aí sim, aí você tem o dom de ouvir. Isso já não é clarividência, vou deixar bem claro. Você ouvir vozes e você saber o que vai acontecer no futuro é totalmente diferente, a não ser que as vozes te falem, né? Mas geralmente elas falam alguma coisa que vai acontecer com você ou com alguém querido. Geralmente quando vem as vozes tem dois tipos. Os espíritos, as entidades em si, são dois tipos, não se esqueçam. Você que é religioso, eu tô falando aqui, não tem preconceito em religião nenhuma, culto nenhum, seita nenhuma. Espero que não tenham também, porque isso não é eu que sou católico que nasci com isso não. Não é quem mexe com candomblé, umbanda, ocultismo, bruxaria que tem isso não. Conheço evangélicos, muitos evangélicos que nasceram com esse dom. Então tome muito cuidado, porque às vezes somos sufocados por uma coisa que achamos que a gente é errado. Eu tenho um amigo evangélico que me dá conselhos sobre isso. Ele não tem um dom, mas ele me dá muitos conselhos sobre isso. Gosto muito dele para a questão de conselhos, que ele me ajuda muito. Mas voltando ao assunto, como toda religião, toda seita sabe, tem dois tipos de entidade: as boas e as ruins. Então tem que tomar muito cuidado com o que você ouve. Você tem que aprender a distinguir qual que é a boa e qual que é a ruim. Não adianta você, eu ouvi vozes. Sim, você ouviu vozes. Elas te falaram alguma coisa que às vezes é do seu interesse. Saiba se aquilo vai te fazer bem ou te fazer mal. Que geralmente acontece, já aconteceu muito isso comigo, de vir e pedir coisas pra mim. Realmente, pedir coisas pra mim fazer. Coisas que eu vi que eram ruins, ou coisas que ia prejudicar outras pessoas. E eu falei, não. Se tá pedindo pra mim fazer, é que alguém vai se lascar. Porque geralmente os bons vêm alertar. Então tome muito cuidado se você ouve e o que elas falam pra você. Porque outra coisa que pode acontecer também, se for o que você tem a esquizofrenia, pode ser alguma coisa que está pedindo, a sua mente ativou a parte ruim de você mesmo para fazer alguma coisa ruim. Então tome muito cuidado com o que as vozes falam. E por isso, por hoje, na verdade, isso é só. Eu vou fazer outro vídeo explicando mais sobre as vozes, porque isso, como eu disse, é um assunto muito grande, muito delicado. Depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre você ver vultos, ver pessoas, animais, que as demais pessoas que estão ao seu redor não conseguem ver. Vou falar sobre os sonhos, vou falar sobre os cheiros, sim, sentir cheiro. E vou falar também sobre a parte de você sentir alguém tocando, né, como se alguma coisa estivesse tocando em você. Tem muitos meses que você tem esse dom e não sabe. Mas por hoje é só, galera. Um abraço, se inscrevam no canal, deixe seu like e indiquem para outras pessoas, para que às vezes elas têm o dom de ver, de ouvir e tal, só que tem medo de assumir isso. E eu, sinceramente, eu aconselho que não fique lutando contra isso, que é pior para você, que vai danificar seu corpo. Então, valeu, galera. Tchau.